Evangelho. Queridos, nós precisamos de um reavivamento no evangelismo. Nós precisamos que os cristãos acordem hoje, porque os cristãos, hoje nós estamos ensinando a Bíblia nas igrejas, e as pessoas amam a palavra de Deus, amam ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes as pessoas recebem a palavra de Deus e já não falam mais de Jesus em lugar nenhum, e voltam no domingo seguinte para ouvir novamente a palavra de Deus. E se esquecem das coisas que ouviram. Na verdade, eu estava falando no outro culto que eu vivi numa época que, para mim, todas as épocas são boas. E claro que a mocidade hoje vai falar, eu estou vivendo uma época privilegiada. E é verdade, você está vivendo uma época privilegiada em que você tem facilidade para ouvir pregações, e ouvir sermões, e estudar a Bíblia. Mas eu vivi numa época que eu considero extremamente boa. Que época maravilhosa, em que nós pregávamos em todos os lugares. A gente ia para o culto, no sábado à noite tinha culto em todo quanto é igreja. Nas nossas igrejas tinha um culto no sábado à noite. Domingo pela manhã tinha a escola dominical e a gente ia estudar a Bíblia. Domingo à noite tinha outro culto e a gente voltava para outro culto da noite. E durante a tarde, dos sábados e domingos, a gente ia pregar nas ruas, a gente ia pregar nas praças, a gente ia fazer culto em algum lugar, a gente ia distribuir folhetos em alguma região da cidade. E assim o evangelho no Brasil passou da década de 80, de 100 milhões de evangélicos para 70 milhões de evangélicos. Passou de um número pequeno da população, quando as pessoas davam risada da gente, quando as pessoas zombavam da gente, nos chamavam de crentes, fanáticos, quadrados. De repente passou para uma multidão que se torna até hoje uma coisa bacana, falar que é evangélico, ou colocar versículos da Bíblia em uma foto lá no Instagram. Embora esta pessoa nem viva nada, mas o evangelho chegou a ser popular no Brasil. Isto é bom, porque muitas pessoas pregaram o evangelho, mas na verdade, para muitas pessoas acaba sendo apenas um engano, que elas vivem em dois mundos. Elas amam o mundo, mas elas dizem que amam a Deus. Elas amam o pecado, mas elas dizem que amam a Deus. Na verdade, eu vim de uma geração em que se pregava santidade, que falava que namoro deveria ser santo, que falava que a gente deve se separar para Deus, que falava que nós todos temos um chamado de ir e falar de Jesus para as pessoas, e não ficarmos acomodados em nosso banco de igreja, ouvindo sermões. Sabe, queridos, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, nós precisamos ir e falar de Cristo às pessoas. Nós podemos ir através da oração, orando por missionários, nós podemos ir através da oferta, ofertando para as pessoas, e nós podemos ir também quando Deus nos dá a chance de irmos a outro lugar, nas viagens missionárias, ou irmos lá no nosso vizinho e falarmos de Cristo. Esta é a ordem do Senhor para mim e para você. Nós vivemos muitas vezes numa época em que hoje a igreja está muito preocupada financeiramente, os crentes. Não é errado, não. Eu creio que Deus quer que você prospere na sua vida, que você tenha uma vida confortável. A Bíblia nos ensina isto. Mas na verdade, muitas vezes o conforto tem prendido as pessoas trabalham apenas para pensar no futuro, em ganhar dinheiro, para guardar mais, para ter ter uma vida mais confortável, para deixar alguma coisa para os seus filhos. E às vezes nós deixamos dinheiro para os nossos filhos, nós estamos perdendo uma geração de jovens que muitas vezes não estão acreditando mais na Bíblia, estão acreditando mais no que a universidade fala para eles do que na palavra de Deus. Você sabe que tem jovens cristãos que votam em partidos políticos, que pregam, que defendem que as tribos, que o governo não permita que missionários entrem em tribos indígenas para falar o evangelho. Você sabia, tem partido que tem isto daí, que luta por isto, para impedir que missionários entrem em tribos indígenas, para não mudar a cultura dessas tribos indígenas. Isso é uma desculpa, na verdade. E cristãos vão lá e apoiam estas causas, apoiam causas contrárias à Bíblia. Eles vão na igreja, eles cantam para Deus, eles usam camisetas evangélicas, mas eles apoiam princípios contrários à palavra de Deus. E como é que nós podemos, uma casa dividida, caminhar? Como é que nós podemos falar que nós amamos ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós colocamos barreiras para que a palavra de Deus seja pregada às pessoas? Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. O índio precisa de Jesus. Se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno.
qualquer raça precisa de Jesus. O sertanejo precisa de Jesus. Se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Por isso que nós vamos para o sertão, por isso que nós quisemos abrir igrejas em cidades onde não há igrejas. É por isso que nós fomos para cidades no Rio Grande do Sul, fazendo culto nas praças, para levar o evangelho em cidades brasileiras que não tem uma única portinha aberta para falar de Cristo, em que as pessoas dependem da internet, dependem de rádio, dependem de televisão, para ouvirem alguma mensagem de um pastor, porque na sua cidade não tem nenhum pastor. Muitas vezes nós não queremos sacrificar, nós estamos pensando em guardar, e às vezes nós nos esquecemos que o Senhor Jesus, ele falou: agora é com vocês, agora vocês vão por toda parte, agora vocês pregam o evangelho a todas as pessoas. Queridos, e pensar que tanta gente deu a sua vida para que a palavra chegasse até mim, até você, e pensar que tantos pastores deram a sua vida, deixaram tudo para trás, deixaram o seu trabalho, que às vezes era lucrativo, para sair e ir talvez para uma cidadezinha pequena, para testemunhar que Jesus morreu por aquelas pessoas lá. Hoje eu vejo que a igreja no geral, muitas pessoas estão acomodadas demais, e na verdade, quer dizer, esta vida é extremamente passageira, passa muito rápido.